irmãos lessem aí Jó 24, quem tiver na sua Bíblia, Jó 24, né? O Jó, ele perguntou assim, ele via tanta maldade, ele via tudo que o diabo tinha feito na vida dele, mas ele não sabia que era o diabo, ele pensava que era Deus. Então ele perguntou assim, por que que o Todo-Poderoso não estabelece um tempo de julgamento geral sobre a terra? Eu tenho que gravar porque tem 4.000 inscritos no canal que assistem, né? Então eu esqueci de gravar o começo do culto, perdoe. Então, por que que o Todo-Poderoso não marca um tempo de julgamento geral sobre a terra? E por que os que o conhecem sequer sabem quando esse dia chegará? Todo mundo que busca Deus já sabe que está perto, pelos sinais, né? Ele deu muitos sinais, sinais na lua, no sol. Já teve 7 luzes de sangue, acabou. Do século, agora o século que a gente entrou, 21, já teve 7 luzes de sangue. Então a espada de Deus já está vindo para a terra. O que é espada de Deus? Juízo. Mas o juízo é para o ímpio, não é para o justo. Mas ele fala, quem não estiver me buscando, eu não darei livramento, né? Tem que buscar Deus. Por que que a virgem tola não entrou no céu? Faltou buscar. Ela ficou com pouco azeite, ainda queria, não tem como dar. Ninguém pode buscar por ninguém, né? É salvação individual. Elas queriam que as virgens sábias dessem, as virgens prudentes dessem óleo para ela. Não tem, vão buscar lá para os mercadores. Ela quis dizer, vai buscar Deus. Então, mas elas não entravam porque não deu tempo de santificar, né? Não deu tempo. Elas continuavam praticando coisas que desagradavam, mentirinha, pequenos furtos. Vou levar uma caneta aqui, né? R$1. Só que Deus está de olho, né? Quem não é fiel no mínimo não será no muito, né? Então Deus observa todas as coisas, né? O orgulho, né? Nós temos que tirar, perdoar todo mundo. É as coisas que mais... Que quem é o pai da arrogância? O diabo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem é o pai do roubo? É o diabo. Ele roubou ali a felicidade do ser humano, né? Então, tudo que o diabo faz, a gente tem que... Então, mas Deus tem um tempo de estabelecer julgamento, sim, e está agora. Mas ele, como eu já falei, ele vai estremecer céu e terra, mas será refúgio e fortaleza para o seu povo, né? Aqui Deus pediu para ler o verso 3 também. Jó 24:3. Sequestram o jumento que pertence ao órfão e levam o boi da viúva como penhor. Hoje em dia, a gente mora em cidade grande, né? Só no interior. Tem o jumento ali, né? Ou então, né, afogam na lama o único cavalo, o único jumento, o único boi que aquela pessoa tinha, a única vaca que ela tinha para beber leite, né? Como nós vimos aí que aconteceu essa tragédia, que foram afogados na lama, né? E Deus me pediu para citar esse acontecimento, né? E também eles fazem os necessitados sair do caminho deles e o pobre sair da terra e esconder-se, né? Ser que se dane, né? Foge. É assim que eles pensam, né? Como se eles fossem bichos, né? Jumentos selvagens no deserto. Os pobres partem em busca do pão de cada dia na terra deserta e encontram o que dar de comer seus filhos, porque Deus terá dó do pobre, diz a Bíblia. Jesus falou, felizes os pobres, que são os que mais ouvem a palavra de Deus, né? Porque a vós pertence o reino dos céus. Agora, eu mencionei no início que os homens nos últimos dias serão amantes de si mesmo, egoístas, né? Só pensa nele. Gananciosos, deste afasta-te, né? Então, por
isso é indício de ganância, né? Essa tragédia que aconteceu agora. Porque qualquer piscina que você constrói, você tem que concretar. Você tem que concretar, porque senão a água acha um caminho, ela vaza. Às vezes uma chuvinha que dá, ela passa no concreto aí da sua laje e umedece. Você imagine numa barragem que não tem concretagem embaixo. Isso é um absurdo. Se uma represa tem aquele muro enorme, né? Tem aquele muro enorme assim de concreto, né? E a água desce assim, e tem um muro de concreto enorme assim segurando para a água não descer. Então, o fato de, no vídeo a gente vê claramente que não tinha nem muro de concreto, era um barranco de terra. O que a água pesa, ela é pesada. O mar comporta água porque o solo do mar é rocha pura. É rocha pura, né? É magma que solidificou e virou rocha. Então, para aguentar um peso de água, porque não é só esse caso, tem outros casos que já aconteceram, que a água cria um buraco, ela vai infiltrando, ela cria um buraco e ela vai lá para o aquífero, para aquela água de baixo, uma água que Deus reservou para a gente beber. Tanto é que lá no Ceará, onde tem desertos, né? Lá, se eles furam bem lá no fundo, eles encontram água no aquífero. A água do aquífero, ela fica entre rochas. Então ele fura e a água ali guardadinha por Deus para nós, guardadinha. Que Deus reservou para o ser humano, né? Você cavar um poço, você acha um lençol freático. Se você cavar mais fundo, você vai achar o aquífero, né? Então, ali está reservadinho, né? Como tá, é camada de rocha, então ali ainda não entrou sujeira, graças a Deus. No lençol freático ainda tem poluição, né? Então, o que acontece? Eles estão cavocando a mina, né? Aqui está o nível de terra, só para você entender. Aí eles estão cavocando a mina. Quando eles estão cavocando a mina, com quem que eles encontram? Com lençol freático. A água começa a inundar a mina. Ou eles encontram um pedacinho do aquífero, que eles explodem a rocha com dinamite. Aí começa a inundar a mina. Então eles bombeiam aquela água para fora. Só que aquela água, ela vem com todo o detrito da mina. Se a mina é de cobre, se ela é de ferro, se ela é de manganês, ou o mineral que tiver lá, aquela água vem com muito metal pesado, né? Então aquela água não pode ser jogada para o rio. Então é um absurdo, eles deixam aquilo ir enchendo, até explodir e causar um desastre. Eles não estão nem aí, porque onde eles vão jogar aquela água? Qual seria a lei que tinha que ter nesse país? Porque depois que parte das ações da Vale do Rio Doce passaram a ser controladas por estrangeiros, aí começou esse monte de tragédia. Eles não estão nem aí para o nosso país, né? Ou se vai poluir o mar. Então, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver, né, que a gente poderia ser um dos que estavam lá, e aquilo está poluindo os rios, está poluindo o mar, né? O que eles tinham que fazer? Eles tinham que tratar aquela água, tinha que ter uma lei que tinha que ser tudo com concreto muito grosso, ainda tratado ali, né? Igual o pedreiro põe vedacite para o cimento ficar impermeável, tem que tratar com um elemento impermeabilizante, né? E eles fazerem estações de tratamento, igual a Sabesp tem, para filtrar toda aquela água, tirar toda a impureza, igual como a Sabesp faz com a água, né? Aqui em São Paulo, cada estado tem aí sua empresa de água que purifica a água, né? Ela tem que passar pela cal, pelo cascalho, pela areia, até filtros bem fininhos, né?
reter o metal pesado, né? E aí devolver limpíssima para o rio. E aquele refúgio, aquela lama, eles vão ter que ter onde colocar, né? Coloca aí numa terra desértica, né? Eles têm dinheiro, eles que comprem uma terra aí inútil, né? Que ninguém usa, um pedaço de terra aí que improdutiva, né? E tinha que ter uma lei. Agora você vê claramente que eles vão acumulando a água numa barragem, né? Ali era um barranco só de terra, não tinha nem muro de concreto para segurar. Igual quando a gente olha ali represas de usina hidrelétrica, elas têm, né? Então, o povo daquela região, e se isso aconteceu lá, pode acontecer aqui também, né? A gente mora na capital, mas e a água que você vai beber cheia de metal pesado, né? Cheia de mercúrio, de mineração. Esses metais pesados em excesso no corpo dão muitos problemas de saúde, né? Problemas muito sérios, muito sérios. Então, por isso que tem que ter uma lei, né? Hoje em dia, você, para beber uma água de rio, né? É complicado. Aí os animais comem aquilo, né? Às vezes você está comendo um boi que vem lá de Minas Gerais, que você compra no açougue hoje aqui. Aí o boi está cheio de metal pesado no corpo, porque ele bebe aquela água. Você acha que alguém vai dar água filtrada para o seu gado, querido? Eles levam o gado para o rio e ele beba lá, né? E da água filtrada para o gado, eu duvido, né, que alguém tenha esse escrúpulo, né, essa consciência, esse amor ao próximo. Por isso que tudo que a gente come está contaminado. Por isso que vem os juízos de Deus, vem a espada de Deus. Ele já me deu visão da bola de fogo vindo, né, um meteorito. Ele falou que vai cair um no Oceano Pacífico, um no Oceano Índico e um no Mar Báltico lá na Europa. E outros estilhaços de meteorito em outros lugares. E vai haver um grande terremoto na América do Sul, do Chile até o Brasil. Em toda a região do Trópico de Capricórnio, ele falou. E vai abalar o centro de São Paulo. Ainda bem que para cá, né, a Zona Leste, né, que é a mais desprezada, ele disse que vai guardar, né? Então vai pegar ali Santana, ainda pega a Vila Prudente. Isso Deus me revelou, né? A gente, é claro que tem orado para Deus arrefecer a pena, né? Para que muitos inocentes não morram, né? Para que Deus dê livramento. Mas Deus está irado. O que ele fez nos dias de Noé? A maldade já estava demais. E Jesus falou, assim como foram os dias de Noé, assim será na minha presença. O que está escrito na Bíblia, queridos, a Bíblia falou, Deus tem falado com muitas lágrimas, o céu chorando, mas Ele vai derramar o juízo, para que o justo tenha paz, para que acabe um pouco a maldade na terra. Para você ter uma ideia de números, tem 8 bilhões de pessoas na terra, 8 bilhões de seres humanos. O Brasil acho que é só 200 milhões, hein? Só na China também tem. Desses 8 bilhões, cristãos que creem em Deus e Jesus Cristo, Filho de Deus, são só 2 bilhões e meio. Só. E desses 2 bilhões e meio, quais que obedecem realmente a palavra de Deus? Que a maioria fala, Deus perdoa tudo. Eu vou pecar, depois Deus perdoa. Não é bem assim. Ele perdoa quem se arrepende. O que Jesus sempre falava? Ele curava enfermos que às vezes estavam doentes, não estou generalizando, mas às vezes a doença era devido ao pecado. Então ele falou, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então não é assim. Eu vou pecar,
me perdoa, não. Ele quer que nós nos purifiquemos. Sem santificação ninguém verá a Deus, diz a palavra de Deus, né? Por que que a noiva não entrou? Não obedecia os mandamentos de Deus, né? E Deus pede para finalizar aqui, para ler o Salmo 34, para o teu coração, que diz assim, aqui ele fala com o povo dele, e com os humildes e oprimidos, ele falou assim, ó, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Todos os oprimidos e pobres que se alegram, porque o humilde, ele aguenta, né? Ele suporta a humilhação do patrão, ele suporta a humilhação em todo lugar, às vezes ele está morando de favor numa casa, né? Então, todos os humildes e oprimidos, ouçam e se alegrem. Proclame, ele está falando para você, proclama a majestade do Senhor, evangeliza comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Na casa de Deus, na hora do louvor, né? Nós vamos cantar um louvor agora para finalizar, que adora a Deus. Então, vou convidar todos a ficarem em pé, levantar as mãos, adorar a Deus, né? Porque a gente vem na igreja também para adorar. Né? Mas ainda vou só acabar aqui. Né? E ele fala, buscai o Senhor. Porque ele disse, busquei o Senhor, ele me respondeu. E de todos os meus temores me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Quem busca a Deus vai achar felicidade, porque Deus é bom, Ele nos prova. A gente passa às vezes apertos, mas é só confiar que Ele nos livra. Glória a Deus. E vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor atendeu, e o livrou, libertou de todas as tribulações. Então aquele, clama a mim, eu te responderei, disse Deus, né? Então clama a Deus, Ele vai te atender, vai te livrar. E o anjo do Senhor se acampa perto dos que o temem. Naquele dia, Ele vai te puxar pela mão, igual Ele puxou Ló. Naquele dia da angústia, né? E temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica na paz, Deus abençoe. Amém.